Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Judas, penúltimo livro da Bíblia. Também vai estar sendo projetado na tela. Deixa eu ligar a caneta aqui. Hugo, pode colocar, por favor, tá? O slide que está projetando também. Versículo, é um capítulo só, né, que tem no livro, né, na carta. Versículo 17, vamos até o 25. Eu leio, os irmãos acompanham. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, esta é a tua palavra lida e proclamada nesta noite. Que o teu Santo Espírito ilumine os nossos corações, sejamos transformados pelo poder da tua palavra, que a palavra do homem seja silenciada, que toda distração humana e maligna seja repreendida em nome de Jesus, que as nossas mentes sejam cativas ao Senhor, para que possamos ter um encontro poderoso com o Senhor nesta noite, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Vou voltar aqui os slides, né, um pouquinho. Então, uma frase que resumiria este texto que nós vamos trabalhar hoje, é o que está no seu boletim, está na sua tela também. Guardar a fé exige confiança em Deus e obediência em tempos de heresia. E uma pergunta que eu gostaria de fazer para os irmãos, e que eu fiz também no material para o PGM, no material de estudo e também no editorial do nosso boletim, é uma pergunta ao estilo pastor Carlos Elias, inspirado no nosso pastor, que gosta de fazer essas interposições de ideias. Então, conhecendo bem o meu pastor, eu me inspirei nele para fazer essa frase. Obrigado, pastor, pela referência de manhã. Eu devolvo a gentileza ao pastor, foi inspirado no pastor, tá? E então a pergunta que eu faço aos irmãos aqui é: o que mais pode pesar na vida do cristão? Tempos de pandemia ou tempos de heresia? Nós devemos parar para pensar antes de responder. Eu, como professor de adolescente, de 11 anos até 18 e muito mais, dependendo da adolescência atrasada na escola, eu como professor de matemática, quando eu faço algumas perguntas provocativas dessa na sala de aula, que inclusive já estou com saudade da sala de aula, irmãos, tem alguns adolescentes, alguns bem afoitos, que já levantam e falam qualquer coisa, eles nem pensam, eles já falam, qualquer coisa. Quando você ouve e fala, gente, essa pessoa nem pensou, só falou. Porque realmente não tinha nexo o que ela falou. E tem outros que não falam nada, ficam quietos, se escondendo debaixo da mesa. Ai, professor, não me chama, não me diz. Mas a verdade é que se a gente não prestar atenção na pergunta, a gente pode responder errado essa pergunta. E se a gente olhar para a nossa volta e para as dificuldades que a gente tem visto, por causa inclusive, já que eu citei aqui, pandemia, talvez a gente responda errado. Mas eu já de antemão respondi e expliquei, né? Certamente que a resposta correta para essa pergunta é a segunda opção, ou seja, tempos de heresia. Isso pesa muito mais do que os tempos de pandemia. E eu explico, irmãos, em toda a Escritura nós vemos tempos de pragas, tempos de doenças espalhadas ao longo da Escritura. O Velho Testamento, inclusive, é bem repetitivo nesse sentido. Temos até as famosas pragas lá do Egito, e que conseguiram colocar o Egito de joelhos diante de Deus.
E existem muitas pragas, muitas doenças, muitos problemas e muitos homens clamando por cura ao longo da Escritura. E a verdade é que quando vemos homens de Deus sendo usados por Deus para ser instrumentos de cura, cura física, a verdade é que esses homens estão muito mais preocupados com a cura espiritual do que de fato com a cura física. A cura física faz parte porque o nosso Deus cuida de nós e nós clamamos e Ele nos ouve. Mas há momentos que a cura física não vem. Há momentos que a graça do Senhor tem que ser suficiente e não a cura física. Há momentos que o corpo vai sofrer e nós vamos até mesmo sucumbir, porque todos nós passaremos, a princípio, pela morte, a não ser que Cristo retorne antes da morte. O fato é, irmãos, que esses grandes homens de Deus, que foram instrumentos de Deus para curar, e o nosso próprio Jesus Cristo, como o grande realizador de milagres e maravilhas, esses grandes homens de Deus estavam mais preocupados com a cura espiritual do que com a cura física. E o assunto, obviamente, nós não vamos nos gastar aqui falando sobre pandemia, mas nós vamos entender por que a heresia e os tempos de heresia são bem mais graves. Mas a resposta é simples. O pastor nos ajudou de manhã. Os tempos de pandemia e de pragas, no máximo que podem causar, são ferimentos físicos, ou até mesmo mentais, cerebrais, que sejam, mas não são ferimentos eternos, não são mazelas sobrenaturais, são apenas naturais e temporais e passageiras. E o crente que não está preso ao tempo de vida nesta terra, e se você parar para pensar, irmão, se nós pararmos para pensar, talvez nós tenhamos uma média de vida aí 80 anos, 90 anos, 100 anos. Em outros tempos em que a medicina não era tão avançada, a ciência não era tão avançada, havia uma expectativa de vida de 40 anos até, por causa das pragas, por causa das doenças, que acompanhavam aquelas gerações. Mas a verdade é que todos nós temos um prazo de validade, e essas doenças e essas curas, elas são temporais, provisórias. No final todos passaremos pela morte, e um dia estaremos diante do Senhor. E a resposta é: fomos curados no físico, mas a nossa alma, a pergunta, e a nossa alma está curada? As heresias feriram mais do que as pandemias que passamos? A verdade, queridos, que as proporções são eternas. Tempos de heresia são pesadíssimos, são de consequências sobrenaturais e infinitas, que definirão o meu e o seu destino, céu ou inferno, glória e presença de Deus ou afastamento total dele. Portanto, nós devemos saber colocar cada tempo de pandemia ou de heresia no seu devido lugar. E por isso nós não vamos aqui neste momento conversar sobre tempos de pandemia, mas nós vamos nos preocupar com coisas mais importantes, tempos de heresia. E Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos temer mais aquele que pode destruir a alma. Quando ele fala isso, ele está dizendo do nosso Senhor, que pode punir o pecador no inferno e também pode salvar aquele que passa por Cristo. Isso é muito mais importante. Mas sim, nós devemos nos preocupar com a cura física, nós devemos orar pelos nossos irmãos e ser instrumentos de cura. Mas repare, os homens de Deus, quando curavam, diziam: vá e não peques mais, vá, a tua fé te salvou. Porque muito mais importa ser salvo da heresia e do pecado do que ser salvo da praga, que é passageira. Então, queridos, quando vemos Judas escrevendo este tratado, esta carta e esses versículos que nós estamos trabalhando, nós vemos que ele está preocupado com isso, porque a vida espiritual tem amplitude eterna, e por isso ela vai ser prioritária, obviamente na vida de quem é cristão, na vida de quem é crente, na vida de quem está vivo espiritualmente. O apóstolo Paulo vai dizer que quem não tem o Espírito está morto, em delitos e pecados. Nós estamos vivos, portanto, nós devemos ter isso como prioridade. E nós sabemos aqui que Judas, por exemplo, no verso 13, o objetivo dele é encorajar o crente, né? Se você não precisa abrir, mas se você dá uma olhadinha no verso 3, você vai ver lá que ele quer encorajar a batalhar. Nós já temos falado sobre isso bastante, e aqui a palavra grega batalhar, ela vai fazer parte de um contexto esportivo.
como um atleta olímpico daquele contexto grego mesmo, naquela época que tinham jogos gregos ali, de Olimpíadas, as famosas Olimpíadas da Antiguidade. E aqui dá a ideia, inclusive, de que o atleta, ele está competindo e fazendo um esforço total, chegando no seu limite humano, e ao ponto de agonizar. Inclusive a mesma palavra dá origem à palavra agonizar, ao ponto de deixar todas as suas energias naquele objetivo, naquela competição. E Paulo também compara, inclusive, a nossa vida cristã a uma corrida, a uma carreira. Ele compara com outras coisas, mas também com uma carreira, uma corrida. E quando vemos essa palavra batalhar, ela é muito mais ampla do que simplesmente nós estarmos prontos para a batalha, com armas em punho e guerreando. Sim, também, se quisermos comparar com guerras e soldados, mas estarmos prontos para dar o nosso melhor e o máximo da nossa resistência, que o próprio Deus vai dar para nós. Para quê? Para vencer o verdadeiro inimigo, para vencer o verdadeiro desafio esportivo, se comparar com o esporte, o verdadeiro limite para bater o recorde mundial, que seja, é para isso. E nós somos chamados e lembrados por Judas para fazer isso. Não é para estarmos, legal, tem um negócio errado aí, a gente vai vendo. E aí o nosso pastor lembrou muito bem de manhã, nós colocamos as máscaras quando estamos pregando a palavra. E quando há heresias no nosso meio, nós deixamos as máscaras e vamos ouvindo as heresias. É isso que Judas tem nos alertado. E nós vamos aprender alguma coisa com Judas. Deixa eu passar essa parte aqui. Primeiro ponto. Primeiro ponto que nós aprendemos com Judas no versos 17 até o 19 é que nós cristãos devemos rever o ensino dos apóstolos sobre os últimos dias. Embora a carta fosse escrita aos cristãos, antes dessa parte, do 17, no 5, verso 5 até o 16, o pastor Carlos também trouxe para nós nesta manhã, grande parte desta carta, disso que eu vou falar agora. Judas, ele antes de falar alguma coisa no verso 17, ele vai definir os erros dos falsos mestres, e é até uma oportunidade para nós identificarmos os falsos mestres, e também os próprios falsos mestres terem contato com o seu erro, e de alguma forma terem a oportunidade de se consertar. Mas a partir do verso 17, o servo ali, né, o pastor, quase apóstolo, porque ele tem uma autoridade semi-apostólica, porque ele era um dos líderes da igreja junto com Tiago e os outros apóstolos. Então Judas ali com essa autoridade semi-apostólica e inspirado por Deus, ele vai nos alertar e vai nos avisar. Eu já orientei, já expliquei quem são os falsos mestres, quais são as características. Agora eu volto para vocês e vou dizer o que vocês, cristãos, o que nós, igreja, devemos fazer. Em resumo, obviamente, verso 3 é batalhar pela fé e dar o melhor. Agora, no verso 17, a primeira coisa que ele fala é lembrar da palavra e a origem dessa palavra. Se você olhar o versículo, ele vai dizer assim: vós amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, a palavra é do Senhor, que veio de maneira mais ampla pelo próprio Cristo. Porque a revelação de Deus de Gênesis e Apocalipse, ela é bem progressiva e vai aumentando e vai aumentando. E chega no ápice, no máximo, em Cristo. E a partir de Cristo, os homens inspirados no Novo Testamento vão dar sistematização até para aquilo que Cristo ensinou. E aquilo que o Espírito Santo revelou. E o maior desses que escreveu, claro, nós sabemos, é Paulo. Mas a verdade é que os apóstolos não falaram de si. Eles falaram daquilo que ouviram de Cristo. E transmitiram de Cristo para a igreja primitiva, os primeiros ali que estavam ouvindo, a sua primeira audiência. Então a primeira coisa, igreja, que nós devemos lembrar devemos lembrar a palavra e a origem dessa palavra. Ela vem de Cristo, passa pelos apóstolos e chega até nós. E ela foi confirmada e aprofundada pelo Espírito Santo. Não foi uma invenção humana. Os falsos apóstolos, eles se apresentavam acima dos apóstolos de Jesus Cristo. Eles estavam no meio dos apóstolos, dizendo que eram apóstolos. É muito difícil quando você abre uma carta como a de Paulo, lembrando que Paulo era Saulo, e um perseguidor, e um assassino até, matou cristãos, e agora ele se afirma apóstolo de Jesus Cristo. É muito difícil compreender como esse homem pode se afirmar apóstolo de Jesus Cristo. Muitos ainda tinham dificuldade com Paulo, e Paulo menciona isso.
E ele trabalha isso em outros momentos, a gente vai ter oportunidade de compartilhar sobre isso. Mas a verdade é que como nós podemos olhar para Paulo, por exemplo, que era um assassino, um homem que matou cristãos, participou da morte de cristãos, como eu posso olhar para esse e olhar para ele assim, olha, esse é apóstolo de verdade. E olhar para um outro que nunca matou cristão, nunca fez nada neste sentido, sobe num púlpito vestido de terno e gravata ou de qualquer outra túnica da época, e ergue um rolo e diz que está pregando a Bíblia, a palavra. Meus irmãos, se eu bater o olho na imagem, eu vou ficar com esse falso profeta, e eu não vou ficar com Paulo. Se nós tivéssemos que decidir, fazer um concílio entre pastores e decidir, vamos comissionar o homem, nós vamos nos confundir, porque a imagem vai ser totalmente favorável a esse falso profeta, e talvez o discurso agradável ao ouvido também. Mas o próprio Judas nos lembra, lembrem da palavra e de quem falou. Se nós lembrarmos da palavra e de quem transmitiu, nós não precisaremos nem olhar o errado. Tem gente que gosta, assim, no meio da teologia é importante estudar as heresias, estudar as mentiras, faz parte. Mas eu diria, meus irmãos, eu falei isso até para os adolescentes na EBD de hoje, né, o pastor Lucas falou isso para a gente, o meu sogro já comentou sobre isso também com a Raquel, a experiência de quem trabalha num banco para aprender a identificar uma nota falsa. Essa experiência é interessante, né, pastor Lucas? É mais importante conhecer a nota verdadeira do que conhecer a falsa. Saber todos os detalhes da verdadeira, pastor Lucas está ali atrás concordando, né, pastor? Saber todos os detalhes da nota verdadeira, porque quando vier a falsa, não importa a inovação, não importa a variação. Quando vier a falsa, bater na mão, só de encostar, você já sabe que é a falsa. E usando essa comparação, essa ilustração, serve para nós. Se nós conhecermos a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra, e quem deu e quem ensinou, nós não precisamos fazer um curso de todas as heresias do universo. Isso é mais para os líderes, para os pastores até. Basta conhecer a verdade. Aí, por exemplo, alguns jovens, alguns adolescentes querem saber o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade. Diz muita coisa. Por exemplo, diz sim. Mas vamos saber mais o que a Bíblia diz sobre a sexualidade aprovada. Vamos conhecer aquilo que Deus projetou para o ser humano, o casamento e o sexo dentro do casamento. A partir daí, vamos até ver o que a Bíblia diz sobre as coisas erradas que acontecem. Homossexualidade, adultério e outras questões. Então este é o sentido aqui de Judas. Ele está preocupado. Vocês conhecem o certo, conhecem a palavra, sabem de onde veio. Lembrem dela. Porque na hora que vier a mentira, não vai dar tempo a fazer curso de heresia. Não vai dar tempo. Você tem que identificar rapidamente, senão ela vai penetrar. Senão ela vai entrar no meio e ela vai amargar todo o sabor doce do Evangelho. O que a gente aprende no 18? O caráter dos hereges é profano e pervertido. Veja aí. Os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Os apóstolos já haviam alertado sobre o perigo dos falsos mestres e dos falsos ensinos. Muitos lugares. 1 Timóteo 4:1, 1 João também 4:1, 2 Pedro 2, também 3, versículo 3. E o significado aqui de escarnecer, em outras versões, traduções, zombar, não é apenas uma pessoa que conta anedotas e é irreverente, num contexto de reverência da casa de Deus, não é isso. É uma pessoa que não tem temor a Deus, é uma pessoa que não tem noção, ou melhor, até tem uma certa noção, e ela simplesmente zomba da palavra do Senhor, enquanto ela está aqui com um discurso religioso, fazendo seja lá o que for, pregando, cantando, orando, sei lá, não importa, mas o falso mestre, o falso profeta, ele vai vir bem vestido de um religioso, muito bonito, e nós vamos quase acreditar, mas ele está zombando da palavra. O ensino falso é uma zombaria, é um escárnio, é um deboche, é uma falta total de temor a Deus. É isso que Judas está dizendo. Os zombadores demonstram abertamente o seu desprezo e o seu descaso por Deus, seguindo os seus próprios desejos pecaminosos. E não só apenas pessoas que falam as coisas erradas, elas estão praticando as coisas erradas, vivendo no meio de uma lama de pecado.
e querendo ensinar essa lama como que fosse de Deus. Eles rejeitam declaradamente o juízo de Deus e escolhem uma vida de fato total de pecado. Mas nós às vezes só vemos a vestimenta de religioso e já estamos dizendo, esse aí pode ser um missionário, esse aí pode ser um líder do nosso trabalho aqui. Aí aquele que parece mais com Paulo, pecador, o pior dos pecadores, Paulo se afirma, né? Assassino até, ou talvez como Pedro, não tão letrado e também bem afoito, né? Esse é que Jesus chamou, esse é que Jesus convocou. Por isso que eu até trouxe a canção, né? A teoria do amor. O amor de Deus, ele traz de volta os valores corretos. Deus não chama os que parecem. Deus chama aquele que Ele quis. E eles são formados a cada dia. Quando você vê Pedro no começo da caminhada com Jesus e vê Pedro depois do Pentecostes, é outra pessoa. E é assim que Deus faz. Quando você estiver atento, observando, os mestres que estão ensinando, estejam atentos à palavra que eles estão pregando e não à aparência. Porque o caráter dos falsos mestres é profano e pervertido. Mais um pouquinho. Os hereges são identificados por sua má conduta. Então uma forma também de identificar nessa perícope, nessa parte que estamos estudando do texto, mais resumida, nos ajuda. Já vimos detalhadamente na parte anterior do texto, da carta, com os outros pastores. Mas agora aqui tem um resuminho muito interessante. Ele diz assim, os quais vos diziam que nos últimos tempos, né, estão falando que os apóstolos diriam que esses últimos tempos haveriam, né, escarnecedores, aí olha só, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, e aí o 19, estes são os que a si mesmos se separam. Primeira característica, a si mesmos se separam. Segunda característica, talvez em outras versões aí esteja um pouco diferente, sensuais. E terceira característica, que não tem o Espírito. Judas está avisando, essas pessoas são assim. Os falsos mestres, eles desejam, irmãos, dividir a igreja e levar os crentes para fora da verdadeira comunhão. Eles enganam porque eles não têm o Espírito, segundo o texto que nós lemos aqui. Eles, como eu já disse, e aqui eu repito, vestidos com pele de ovelha. Eles tentam entrar disfarçadamente no meio do rebanho para devorar as ovelhas. Isso a gente vê em Atos 20, 29, por exemplo. Outras vezes eles manifestam-se no meio do rebanho, saindo das fileiras da própria igreja e tentam arrastar os crentes. E vão tornando eles seus reféns espirituais. E vai um grupo seguindo. E eles se tornam reféns dependentes espirituais desses homens. Quando deveriam ser dependentes nem de pastores nenhum aqui da casa, mas do próprio Deus. A verdade, irmãos, que nós devemos estar atentos com esses detalhes. E eles então são, se você vê a primeira característica que diz, a si mesmos se separam, eles são facciosos na sua eclesiologia, na sua vivência na igreja. Eles são causadores de divisão. São esses. Irmão, você está vendo um sinal de divisão no meio do seu ministério, no meio do rebanho, no meio da igreja? Procure que você vai achar essa laranja podre aí. Você vai achar. Na palavra, não é caça-fantasma não, sair querendo levar para a Inquisição não, é na palavra. Nós não temos nenhuma autoridade fora dela, nem para encontrar ninguém. Eles são, segunda característica, moralmente dissimulados. Essa questão aí da sensualidade, eles são devassos na sua sensualidade, sexualidade e tudo mais, na sua imoralidade, e eles são dissimulados, e vem aqui, aleluia e glória a Deus. Eles são espiritualmente mortos, porque não têm o Espírito Santo. Agora nós sabemos. Para quê? Nós vamos ver daqui a pouco. Não é para caçar fantasma, não é mesmo. Próxima parte do texto. Outro aprendizado que nós temos no texto é ser constante o cristão deve ser constante na sua caminhada espiritual. Versos 20 e 21. Primeira coisa que nós vemos é que nós devemos crescer na santificação. Veja só a primeira parte do verso 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé.
Nós estamos aqui trabalhando sobre fé. A fé que Judas tem defendido aqui é a doutrina, é a transmissão que vem vindo de Jesus aos apóstolos e até mesmo do Velho Testamento. E aqui ele diz assim: amados, vocês vão se edificar, se construir, cuidar uns dos outros, se desenvolver. Nós cantamos uma canção, eu agradeço a ministra Angélica que me ouviu na sugestão, eu vou construir, tu és o meu fundamento. É exatamente isso, construir a nossa vida. E mais, aqui há também um sentido de mutualidade. Eu ajudo meu irmão a construir a vida dele no fundamento que é Cristo. Ele me ajuda a eu também construir a minha vida neste fundamento que é Cristo e na fé. Por isso a santíssima fé, ele fala com reverência sobre a fé. Porque a fé não é qualquer coisa, é aquilo que nos dá condições de sermos salvos. Somos salvos pela graça por meio da fé. Então Judas, ele começa a carta dele falando de fé e termina a carta dele falando de fé. Aqui ele vai lembrar a igreja que ela está em constante construção. A nossa fé santíssima, ela tem um conteúdo firmado na palavra de Deus. Portanto, a igreja precisa ser edificada na palavra, e os pregadores também precisam ter compromisso com a palavra. Nós, irmãos, nem nós do púlpito, nem nós dos bancos da igreja, nós não temos autorização e direito de usar o púlpito ou de qualquer outra forma de comunicação para falar algo que esteja fora da palavra, desconectado da palavra. A ordem apostólica, Paulo vai falar para Timóteo, por exemplo, é prega a palavra. Não tem a palavra, não prega, não fala nada. Não tem o que dizer, não diga, porque o que podemos e temos para dizer é somente a palavra. Para aconselhar um irmão, você não vai falar o que você pensa, o que você acha. Você vai falar a palavra. E na palavra, esse irmão vai encontrar a solução. Se tivermos as nossas opiniões e acharmos que temos que dar as nossas opiniões, irmãos, nós vamos caminhar equivocadamente e nós vamos seguir o nosso enganoso coração. Eu tive algumas experiências com concílios, de pastores. Nossos pastores mais antigos aqui têm muito mais experiência nesses concílios. Mas uma orientação que nos é dada para um concílio, para um teste, para quem não sabe, está familiarizado com o termo, um teste para aquele candidato se tornar pastor. Uma das orientações é, irmão, não fale eu acho no concílio, porque você não tem que achar nada, você só abre a Bíblia e responde o que está sendo te perguntado. E é uma coisa que eu aprendi lá e antes também no seminário, e eu carrego para a minha vida. E digo mais, em qualquer situação da nossa vida. O eu acho, se for eu acho porque está escrito, só se for. Porque se não está escrito, eu não tenho nada para achar. Porque nós já encontramos Jesus. Amém? E caminhando mais um pouquinho. Ele vai dizer, então, para a gente se construir, se edificar nessa fé santíssima. E ele vai dizer também para a gente orar em sintonia com o Espírito. Quando ele fala assim, orando no Espírito. Muitos podem confundir um pouco essa forma de oração. Não é uma forma diferente, não é uma forma melhor, especial. Toda oração do crente, ela é oração no Espírito. Quando Judas ele dá essa declaração orando no Espírito, é para deixar claro que você não vai orar seguindo o seu coração. Você não vai orar pedindo, Senhor, mata aquela pessoa que eu quero que ela morra, Senhor. Você não vai orar assim, Ô Senhor, eu quero muito esse negócio. Você pode até pedir. Mas se a oração é no Espírito, ela vai encontrar a vontade do Espírito. E porque encontrou a vontade do Espírito, ela vai ser sempre atendida. E mais, se você lembrar de Paulo, em Romanos 8:26, que nos ensina assim, nós não sabemos como orar. Por isso, o Senhor, ele preparou e colocou à nossa disposição o Espírito Santo. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A verdade desse texto, que une ao que Judas está falando, é que a nossa oração ela é limitada pela nossa imperfeição, pelo nosso pecado. E nós não sabemos o que pedir e como pedir. E até mesmo não sabemos nem agradecer, até. E quando nós oramos, fazendo o nosso melhor, a nossa melhor poesia, nos nossos melhores idiomas, conhecidos ou desconhecidos que sejam. Mas quando nós oramos, o Espírito Santo intercede por nós,
traduz a oração, purifica a oração, para que ela seja aceita diante de Deus. No céu há um incensário, e neste incensário ele coleta as orações dos santos da igreja. Isso está descrito em Apocalipse. E essas orações só chegam porque o Espírito Santo torna perfeito aquilo que é imperfeito. Portanto, irmãos, oremos no Espírito, em total sintonia com o Espírito. Nos construir mutuamente na fé e orar no Espírito. E assim nós vamos conseguir o quê? Nos conservar, está aí, mutuamente no amor e na esperança. E é interessante porque eu tenho tentado trabalhar essa trilogia com a juventude de fé, esperança e amor. E Judas não esquece dessa trilogia. Discretamente ele menciona amor e esperança no versículo 21. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. O amor de Deus pelos crentes é o que sustenta os crentes, é o que nos sustenta, irmão, é o que nos conserva para a eternidade. Como cristãos nós estamos capacitados para retribuir esse amor de Deus, e esse amor de uma forma obediente a Ele, não um amor apenas sentimental, mas com obediência. Amor também aos irmãos e ao próximo de maneira geral, né, atendendo os necessitados. A obediência do amor, ela nos nutre e nos conserva, irmãos, para que nós possamos exercer e colocar em prática a nossa esperança, e viver neste mundo confiantes de que um dia Ele virá, e inabaláveis, apesar das pandemias. Para nós esse amor ele não falha, a esperança não falha, o amor não morre, a esperança não morre. E essa tríade que Paulo ensina em 1 Coríntios 13, fé, esperança e amor, ela vai estar presente. Ele vai falar de batalhar pela fé, conservarmos no amor e confiar na esperança. Nós não devemos perder isso de vista, isso nos sustenta. Continuando. Ter compaixão com os necessitados espirituais. Versos 22 e 23. E o primeiro aprendizado no 22 é ser compassivos com os duvidosos. Ter compaixão com os duvidosos. O texto vai dizer: e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, que foram afetados pelos falsos mestres. Nós não vamos julgar essas pessoas, nós vamos ter misericórdia e compaixão. Os crentes precisam cuidar não apenas de si mesmo individualmente, mas uns dos outros. Nós devemos ter atenção, os nossos olhos devem estar atentos aos nossos irmãos. A comunhão e a presença no templo é para isso. Não é para assistirmos alguém fazendo alguma coisa bonita aqui na frente. É para estarmos atentos dos nossos irmãos, e nos edificarmos, e nos construirmos, e nos ajudarmos, e percebermos os duvidosos, e levarmos a palavra que vai os nutrir e dirimir a dúvida, darmos a palavra que vai tirá-lo da direção da morte, e levá-lo para a direção da vida. Esse é o nosso propósito de estarmos aqui. Por isso temos sentido falta, irmãos. Eu pensava que era só o pastor, os pastores. Irmãos, o pastor ele vai dar uma direção, ele vai dar uma orientada mais específica, e vai ensinar também. Mas somos nós, uns aos outros, nos construindo, nos edificando, nos conservando e tendo compaixão com os duvidosos. A ordem de Judas é: ensine a palavra de Deus às pessoas que estão sendo seduzidas pelos falsos mestres. É isso que ele está dizendo. Devemos mostrar-lhes, a esses que estão duvidosos, a glória do Evangelho, não a mentira. Devemos ser também compassivos com aqueles que estão, eu escrevi dessa forma, dependurados no fogo. Porque quando você vê, é uma parte difícil aí no verso 23, primeira parte. Arrebatando-os do fogo. A expressão aqui é de difícil compreensão entre os estudiosos. Mas o sentido que não deixa dúvidas em nenhuma das correntes possíveis é que devemos ter compaixão não só com os crentes duvidosos, sim, mas com as pessoas que estão às portas do juízo divino. E neste sentido, livrá-los do fogo da ira de Deus. Esse é o sentido. Pregando o evangelho que as salva ou os salva da ira de Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai nos ensinar aqui, nesse texto, que a heresia é um fogo que arde agora. E ele vai ser o combustível, segundo o Hernandes, também do inferno, que vai arder eternamente. Então, evangelizar uma pessoa que está nessa situação é como tirá-la do fogo. Irmãos,
é pregar o evangelho para aquela pessoa que não é salva, e você identificou isso, porque ela está às portas do juízo, por causa da heresia. É isso que está sendo dito aqui, livrá-la do fogo da condenação. Então nós temos que nos atentar aos crentes e também aos não crentes, dependurados do fogo. Devemos ser compassivos também para com o pecador, no temor do Senhor, verso 23, segunda parte aí, a parte final. Ele diz assim: odiando até a túnica manchada da carne. Irmãos, devemos amar sim o pecador, mas abominar o pecado, odiar o pecado. Muitos desavisados, inocentes, ingênuos, subestimam o poder do pecado, irmãos, e acabam, ou acabaram, em algum momento, se envolvendo com os pecados que deveriam combater. Muitos se prestaram a ajudar aqueles que precisam, e até mesmo a ajudar esses dependurados do fogo, próximos da ira de Deus, vamos dizer assim, e chegaram lá, meus irmãos, se contaminaram com o pecado daqueles, se contaminaram e entraram na fogueira junto. É isso que Judas está nos lembrando. Quando você for ajudar essas pessoas duvidosas, cristãs, e também esses perdidos, às vezes no nosso meio, dependurados no fogo, tenha temor no Senhor, porque em qualquer descuido você vai se contaminar, você vai se queimar. É isso que ele está dizendo. E a parte final, irmãos, do texto, nos ensina que nós devemos confiar no cuidado de Deus até o último dia. Essa passagem ela é uma das maiores doxologias ou declarações de adoração, na Escritura, no Novo Testamento, comparável a outras famosas de Romanos 11, 33 a 36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e também de Apocalipse 4, Apocalipse 5, e assim por diante, muitas outras doxologias e hinos de adoração estão escritos e descritos no Novo Testamento. E essa doxologia de Judas, ela também é excepcional e espetacular, e ela nos ensina. Num lindo tributo, homenagem de louvor, Judas ele se volta para Deus. Ele começa a sua carta lembrando e atribuindo o amor e a proteção. O pastor Carlos nos lembrou bem aqui aos amados, aos guardados, aos chamados. Bem, e agora ele também volta a sua carta para Deus. Começa em Deus, termina em Deus. Ele começa então atribuindo o amor, essa proteção de Deus, de Deus o Pai, Jesus Cristo, e a Jesus Cristo também. Ele começa a atribuir esse amor e dizer: isso tudo vem de Deus, isso tudo vem de Cristo, isso vem da obra dele. E ele conclui a sua carta louvando a Deus e a Jesus Cristo pela proteção dos crentes e colocando-os na presença de Deus e declarando-os diante de Deus. O que a gente aprende no verso 24, a primeira parte: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Irmãos, essa expressão é poderosa. A Bíblia vai nos ensinar que maldito é o homem que confia no homem, que confia na sua força, que confia na sua capacidade. E de fato porque quem nos guarda de tropeçar é Deus. E Ele nos lembra: irmão, todo o esforço que você fizer, espiritual, buscando o Senhor, saiba, na medida que você está fazendo alguma coisa, quem está fazendo com você e por você é Deus. E é por isso que tem sucesso, é por isso que vai dar certo. Porque se não fosse a obra do próprio Deus, o poder do próprio Deus, nada que fizéssemos resolveria e ajudaria ninguém. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Às vezes a gente lê rápido, passa batido. Confirmam, Ele vai me guardar, Ele vai te guardar em cada momento de tropeçar. E isso não é pouco, isso é maravilhoso, isso é verdade eterna. Na caminhada rumo à glória eterna, há muitas armadilhas, irmãos. Nós não podemos fazer uma viagem segura confiando apenas nos nossos recursos. Como eu disse, há inimigos terríveis nessa caminhada, e poderosos. Há ameaças claras, reais, devastadoras. Somente, irmãos, guardados por Deus, nós vamos poder chegar a essa reta final, sem tropeço nenhum. Deus, Ele nos guarda debaixo das suas asas. Ele é o nosso refúgio, diz a palavra.
Deus ele pode nos guardar como também guardou Noé e sua família nas águas do dilúvio. E Pedro, na sua segunda carta, que é um texto paralelo a esse de Judas, ele lembra isso. Ele lembra do cuidado de Deus com Noé para nos mostrar. É parecido com hoje, a diferença é que não vai ter água, não vai ter que construir um barco, porque o barco é Cristo. E a água são os inimigos ao nosso redor, tentando nos devorar. Mas o cuidado é o mesmo, desde Noé até hoje, porque Deus não muda. E Deus cumpre a sua promessa e a sua palavra. Deus, no verso 24 ainda, na parte final, também a gente vê que Ele é poderoso, também não só para nos guardar de tropeçar, mas para nos levar para a sua presença, para a glória. Veja bem, é poderoso, né, para nos guardar de tropeçar. E agora? E apresentar-vos irrepreensíveis. Quem é que vai nos apresentar a Ele mesmo? Irrepreensíveis, santos, sem mácula. O próprio Deus. Pelo ministério do Espírito Santo terreno, que está conosco, e o ministério celestial, o reinado de Cristo. É Ele que vai nos guardar. Deus, Ele planejou, irmãos, a nossa salvação. E Ele executa, nesse momento, nesse contexto, a nossa redenção. E Ele vai consumar a nossa glorificação. Tudo vem dEle, irmãos. Tudo é por meio dEle. E é tudo para Ele. Ele mesmo nos purificou. Ele mesmo nos apresentará como noiva gloriosa diante do noivo, que é o Cristo Jesus, naquele grande dia. No verso 25... a resposta para quem tem a consciência clara de que tudo vem de Deus. Essa é a resposta. Em resposta nos rendemos em adoração e dependência de Deus. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Judas aqui, ele conclui a sua carta com uma forte doxologia, como eu disse, e agora ele aprofunda essa doxologia. O Deus que nos salvou e nos preserva em santidade até o dia da sua glória, Ele é o único, exclusivo, e não compartilha essa glória com ninguém, de receber toda a eternidade, glória, majestade, poder e soberania. O cristão que tem lutado o bom combate, que tem cuidado do seu irmão e atento aos perdidos, e atento à sã doutrina, à palavra, à fé santíssima, o cristão, ele reconhece que tudo vem de Deus, e ele rende glória somente a Deus. Ele sabe no que ele está inserido, e ele sabe que ele não é o agente principal, o ator principal. A história não é sobre ele, a história é sobre Cristo, e sobre o dia que o veremos face a face, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia, e não porque fomos bons em algum momento na vida. O cristão, quando entende profundamente a verdade e não se confunde com a mentira dos falsos profetas, ele identifica o falso profeta, ele prega o evangelho até para o falso profeta, e se não ouvir, ele expulsa do rebanho, não tem problema, acaba expulsando, não tem jeito, foi rebelde, e prega o evangelho para aquele que precisa, e no meio desse processo ele reconhece: tudo vem de ti, Senhor, e nas tuas mãos te damos. Deus é completo em si mesmo. Ele vai receber dos anjos, dos salvos e de toda a criação, o universo criado, restaurado naquele último dia, naquele grande dia em que seremos eternos junto com o Pai. Viveremos uma vida infinita. Ele vai receber louvores, e esses louvores vão ecoar por todos os séculos, sem fim. E Judas, ele encerra a sua profecia com um grandioso amém. E eu lembro dos corais, tenho sentido falta, e os corais quando cantam os seus grandiosos amém, esses améns, né? Esses améns são maravilhosos, porque eles remetem à concordância, não só da igreja, mas de todo o universo, em que toda a glória e toda a honra pertence ao Senhor. O que aprendemos revisando rapidamente?
Está aí na tela. Rever o ensino dos apóstolos sobre os últimos dias. Eles avisaram sobre os últimos dias, os tempos de heresia, muito mais graves do que os tempos de pandemia. Ser constante em sua caminhada espiritual. Ele nos ensina a nos firmarmos na santíssima fé e nos conservarmos no amor e na esperança. Ter compaixão com aqueles que necessitam espiritualmente de aconselhamento bíblico, cristãos duvidosos e também os que estão indo para o fogo, porque são perdidos e precisam do evangelho. E por último, ele nos ensina a confiar, não naquilo que fazemos, mas no cuidado de Deus até o último dia. Por isso que eu selecionei essa frase e desenvolvi essa frase. Guardar a fé exige confiança em Deus e obediência em tempos de heresia. Concluindo, hoje, irmãos, nós vimos que Deus tem cuidado de nós e tem nos alertado sobre as lutas que teremos. Temos de estar preparados para batalhar pela fé, sim. Uma batalha de profundo conhecimento e também de experiência. Não apenas intelectual, mas intimidade com Deus. Batalha com armas espirituais, irmãos, e não carnais. É um exercício, irmãos, de conhecimento de Deus e sua palavra, perseverança e constância, compaixão e amor, confiança no campeão que vai trazer a vitória, que é o nosso Deus, escudo, refúgio, fortaleza, fonte de todo saber e nossa salvação. Agostinho de Hipona disse: se você crê somente naquilo que gosta no evangelho e rejeita o que não gosta, não é no evangelho que você crê, mas em si mesmo. Nós não devemos crer em nós mesmos e nas nossas preferências. Nós devemos crer no evangelho como um todo. Desde o evangelho que fala do amor e o evangelho que fala do juízo. Não sejamos, irmãos, achados no meio dos falsos mestres, ímpios, perdidos, com o seu falso evangelho, o seu falso Deus, confiando nessas mentiras que eles pregam, às vezes no nosso meio. Essa doença espiritual, ela pode ter sequelas, irmãos, eternas e irreversíveis, muito mais do que qualquer doença física e natural. Estejamos atentos à palavra que, por mais dura que seja, irmãos, para os crentes, ela vai ter sabor doce do amor de Deus. Rejeitemos, irmãos, o erro e a mentira do falso ensino, porque por mais agradável que essa mentira seja, esse discurso seja, ele para nós tem sabor amargo, porque nós conhecemos a doçura do evangelho. Você, irmão, que me ouve aqui neste templo, você no vídeo que me acompanha, eu não sei em que momento você está, qual o contexto da sua vida, mas o que nós vemos aqui é que nós devemos hoje entregar a nossa vida a Cristo. Se você é um seminarista, tem estudado a palavra, pregue a palavra, estude a palavra, não ceda para a mentira da heresia. Se você é apenas um crente comum, vamos dizer assim, que não tem se aprofundado na teologia, conheça a Deus e tenha experiência com Ele. Entregue sua vida a Ele. Crente ou não crente, entregue sua vida a Ele. Saia da mentira, da heresia, da doença espiritual. Agora, e seja preservado de cair no último dia. E esse último dia todos estaremos juntos, a igreja, todos, desde os primeiros irmãos de Gênesis, vamos dizer assim, até a última geração que nós não sabemos quando será. Nós estaremos todos juntos, crentes, santos, diante do Cordeiro, rendendo toda a adoração que pertence a Ele e desfrutando da sua gloriosa presença. Não se preocupe com o que passa aqui, lute, persevere na fé, e estaremos lá, conhecendo eternamente esse Deus, sem limites, experimentando da sua perfeição, pelos séculos, pela eternidade. Irmãos, o alerta nos foi dado, estejamos preparados para preservar e proclamar a nossa fé, que para tanto o Senhor nos abençoe. Ó Deus, toca nos nossos corações e
e nos prepara para nos apresentarmos diante do Senhor. Conforme a tua palavra promete, nos preserva santos, Senhor. Nos preserva, Senhor, fiéis à santíssima fé, para proclamar as boas novas aos perdidos, em primeiro lugar para a tua glória, para que o teu nome seja adorado neste mundo ainda, e que possamos juntos, com todos os remidos, nos encontrar no último dia, face a face com o Cordeiro. Senhor, completa a tua obra em nosso meio, porque o Senhor prometeu e disse que é fiel para completá-la. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.